Fala galera, beleza? Então vamos aí pro vídeo de dicas da quinta rodada do Cartola FC 2018. Na última rodada a gente fez 58,72 pontos, não fomos muito bem, mas nossa análise dos jogos foi muito boa. Apenas erramos nos nomes. Bora começar essa quinta rodada com uma análise dos jogos, sendo que o primeiro jogo da rodada é um clássico, Grêmio e Inter. O Grêmio é favorito, pode vencer por 1 ou 2-0, mas é clássico, é um jogo difícil, mas o Grêmio é favorito e dá pra apostar sim. Segundo jogo, Cruzeiro e Sport. O Cruzeiro que na última rodada fez seu primeiro gol e sua primeira vitória, né? Seus primeiros 3 pontos com vitória. Já tinham conseguido um ponto contra o Inter no empate. E Thiago Neves e Sassá decepcionaram. Quem sabe essa rodada eles mudam e ajudam a gente, beleza? Terceiro jogo, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Atlético Paranaense que decepcionou na última rodada. Eu esperava uma vitória do Atlético Paranaense. Coloquei o Carleto e ele não foi bem. Mas nessa eu acho que vai ser diferente. Eu acho que o Atlético Paranaense é favorito de novo, se voltar a apresentar o futebol que estava apresentando nas primeiras 3 rodadas. E contra o São Paulo pela Copa do Brasil, pode vencer fácil o Atlético. Então o Atlético Paranaense pode ser uma boa aposta. Chapecoense e Flamengo. O Flamengo ainda é líder do campeonato, invicto. Flamengo é uma ótima aposta. Chapecoense mostrou um time muito frágil contra o Paraná. Ainda não venceu no campeonato e não venceu o Lanterna, que não tinha pontuado ainda. Flamengo neles. Paquetá, ótima opção. O outro jogo é São Paulo e Bahia. Na verdade é Bahia e São Paulo porque é na casa do Bahia. Mas o São Paulo ainda não perdeu no campeonato. Mas o time do Bahia é favorito mesmo assim. Eu acho que dá Bahia, mas pode ser que o São Paulo arranque o empate. É perigoso, então cuidado com o SG. Procure escalar jogadores ou do meio para frente ou que pontuam na defesa com roubada de bola. Outro jogo é Vasco e Vitória. O Vasco que tá bem no campeonato, né? Tem um jogo a menos e tá em quarto lugar, tem mais pontos que times com 4 jogos. E o Vitória que tá muito mal, 3 vitórias e um empate apenas contra o Flamengo na primeira rodada. O Vasco bem favorito. Palmeiras e Corinthians é um clássico muito difícil, os dois times estão bem no campeonato. Eu não, mas se você quiser tentar prever esse jogo, um Balbuena do lado do Corinthians seria uma boa, um Rodriguinho. E do lado do Palmeiras, o Queno, no máximo ali um Jailson, beleza? Santos e Paraná, acho que esse é o jogo-chave da rodada. O Paraná surpreendeu na última rodada, conseguiu um empate com a Chapecoense, fez gol, tirou nosso SG. O Wellington Paulista foi mal, mas eu acho que essa o Santos não vai perder. O Santos não é a Chapecoense, é um time muito mais forte, beleza? Santos neles, Gabigol. No outro jogo, nos dois jogos de segunda, no caso, nós temos Botafogo e Fluminense, é clássico. Os dois times não estão numa grande fase, mas quem sabe aí apostando dos lados pode dar certo. Assim como o jogo do Ceará e América, só muda que não é clássico, mas é um jogo muito imprevisível. Eu não apostaria. Bora então para as dicas de jogadores, essa análise dos jogos. Os jogos principais para se apostar, o jogo-chave, que quem acertar os nomes dentro desses jogos vai pontuar muito. Vai ser o Grêmio contra o Inter, o Cruzeiro contra o Sport, Flamengo e Chapecoense, Bahia e São Paulo e Sport e Santos. E além do Vasco e do Vitória, mas é um jogo um pouquinho mais estranho. Então bora aí. Vamos começar dando dicas de goleiros, né? Aí no gol, primeiras duas opções que estão aqui, Vanderlei e Marcelo Groi, são ótimas opções, estão desvalorizados e podem pontuar bem. O meu goleiro, apesar disso, vai ser a terceira opção que eu vou dar, que é o Fábio do Cruzeiro. Eu vou com ele na última rodada. E é mais por querer poder ir com o Jeromel e com o Carleto que eu tô indo na opção do Fábio. Porque eu poderia muito bem ir com o Cássio não, com o Groi ou com o Santos do Atlético Paranaense, ou até mesmo com o Vanderlei, beleza? Na defesa. Na defesa, a primeira opção que nós temos aqui é o Hever, uma ótima opção, mas eu não vou com ele essa rodada, tem opções um pouquinho melhores. Temos também Balbuena, que, como eu disse, pode ser uma das poucas boas opções. E temos Pedro Jeromel, que é a minha primeira opção. Não tá com uma média tão legal, fez poucos pontos na última rodada, mas espero mais dele. Meu segundo defensor será o. Pera aí, que eu não tô achando. Eu acho que eu passei dele. Hum... É, desculpa, eu passei mesmo. Lucas Veríssimo. Bom,
O Lucas Veríssimo é um ótimo pontuador, pode sair com SG e roubadas de bola. Eu acho que ele é uma ótima opção. E além desses dois, a gente tem Hever, Balbuena, David Braz como boas opções. Bora aí para as laterais. Nas laterais, a primeira opção que eu dou, Thiago Carleto, até vou com ele. Ele tem uma média legal, pela primeira vez negativou, dei azar, mas é uma boa opção. O Pikachu é uma boa se jogar principalmente como atacante. O Nino Paraíba, que foi mal pela primeira vez também, mas é uma ótima. E vamos finalizar com o Dodô dos Santos. O Dodô pode pontuar bem, pontuou bem até para um time que tomou 5-1 e ele não ficou com SG. E eu acho que são essas assim as principais opções. O bom é barato, eu vou dar opções mais baratas aqui. Eu tô falando dos caras que eu acho que vão pontuar mesmo e é pra chegar quebrando, beleza? Então eu vou aí de Nino Paraíba e de Thiago Leto. Bora pro meio campo. No meio campo, Rodriguinho é uma boa opção, apesar de eu achar que é um jogo difícil, mas ele é um bom jogador. Primeiro cara que vai estar no meu time, eu nem vou fazer muito suspense, Lucas Paquetá. O cara tá com uma média de 12,45 em 4 jogos. O cara já fez 50 pontos nesse cartola. É impressionante. O cara é muito mito, velho. Em 4 rodadas fazer quase 50 pontos é uma pontuação extraordinária. Ele vai ser meu capitão ainda. A segunda opção, eu vou com o... Cadê ele? Thiago Neves do Cruzeiro. Ele é o menos valorizado. Vou torcer pra ele pontuar bem, velho. Ele tem que voltar a ser quem ele já chegou a ser. É um ótimo jogador e espero muito dele. Tomara que ele imite. A outra opção boa do Cruzeiro é o Arrascaeta, mas está bem valorizado. Como boas opções ainda tem o Richard, Matheus Fernandes, roubadores de bola. O Serginho, se você quiser apostar nesse jogo. E o Arthur, mas está muito valorizado, eu não vou com ele. Minha terceira opção de meio campo vai ser o Zé Rafael. Bom, no ataque. No ataque, Luan e Everton são boas opções, mas eu não apostaria tanto neles, apesar de que eu vou com Everton, mas não tenho tanta certeza, tô com medo dele desvalorizar. Eu já perdi uma cartoleta na última rodada, não quero ficar desvalorizando. Os bons jogadores desse ano estão muito caros. Eles estão jogando muito bem, a média deles está se mantendo alta durante todo o início de campeonato, então tem que tomar cuidado. A minha outra opção que eu irei vai ser o Vinícius Júnior. Ele tem uma média legal, não foi bem na última rodada. Ele é o contrapeso para valorização, beleza? E bom, de boas opções ainda tem o Rodrigo dos Santos, que não tem uma média tão legal, mas é um bom jogador. Tem o André, agora falando de um cara mais barato, mas eu vou deixar esses caras mais barato para bom e barato e valorização, né? Mas ele é uma boa mesmo pro time principal. A minha opção será o Gabriel dos Santos. Ele que é um atacante que não fez gol, se eu não me engano, nesse campeonato ainda. Tá na hora de fazer e contra o Paraná é a hora perfeita. Tô sentindo que ele pode imitar. O nosso técnico será o Jair Ventura. Ele tá aí custando 10 cartoletas, tá desvalorizado. É o time mais favorito dessa rodada. Capitão. O capitão é uma coisa difícil essa rodada. Nós temos ótimas opções para capitão. Nós temos Paquetá, Vinícius Júnior. Do meio para frente, todos são boas opções para capitão. Mas eu vou com ele de novo. Paquetá. O moleque é mito demais e eu já garanto ali 10 pontos adicionais do meu capitão se eu for com ele. Então é isso, eu vou confirmar minha escalação. Vou aqui dar algumas opções e depois falar como fechou o time. No gol aí, como eu disse, você pode substituir por um Santos ou Marcelo Groi. Na zaga tem o Dedé, tem o Léo, tem o Balbuena. Nas laterais tem o Rodinei do Flamengo, pode ser uma boa. Tem o Ayrton Lucas do Fluminense que rouba muita bola. No meio-campo, acho que tem ótimas opções e no ataque também. Então, nosso time ficou Fábio no gol, na zaga Lucas Veríssimo e Pedro Jeromel, nas laterais Nino Paraíba e Carleto. No meio, Paquetá, que é nosso capitão, Thiago Neves e Zé Rafael. No ataque, Everton, Cebolinha, Vinícius Júnior e Gabriel dos Santos, com o Jair Ventura de técnico. Bom, esse foi o vídeo aí da quinta rodada. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês. Essa rodada a gente tem que voltar a mitar. A última rodada foi meio zicada, mas essa eu confio na gente.
Muito obrigado, se inscreva, deixa o like, compartilhe para o canal crescer e